Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 157 da nossa leitura do Novo Testamento, nós vamos dar início ao livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma carta que encoraja os cristãos, principalmente os judeus, a permanecerem fiéis a Jesus Cristo e à nova aliança, alertando-os contra o risco de recaída para o velho sistema de culto, que era o sistema da lei mosaica. O autor argumenta que Jesus é superior a anjos, Moisés e todos os sacerdotes da lei, apresentando-o como sumo sacerdote perfeito e o mediador da nova aliança. O livro destaca a superioridade de Jesus sobre anjos, Moisés, sacerdotes e o sistema de culto da antiga aliança. Jesus é apresentado como fundamento da nova aliança, que é superior à antiga, prometendo uma esperança e uma vida melhores. Os leitores são alertados contra a perseguição que podem enfrentar, sendo encorajados a perseverar e não se afastar de Jesus. O livro enfatiza a importância do descanso em Cristo e da fé, alertando contra o risco de endurecimento do coração e apostasia. A vida do cristão é vista como um êxodo contínuo para uma pátria celestial, onde a fé é essencial para alcançar a salvação. O autor busca alertar os cristãos contra o risco de recair na antiga aliança e no sistema de culto antigo, e visa confortar aqueles que podem estar insatisfeitos com a nova ordem cristã e encorajá-los a permanecerem fiéis a Jesus. Hebreus destaca Jesus como o centro da fé cristã, o sumo sacerdote perfeito e o mediador da nova aliança. Em resumo, o livro de Hebreus é um poderoso tratado sobre a superioridade de Jesus Cristo e a importância da fé em sua obra redentora para a salvação da humanidade. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 e 2. Vamos à leitura? Hebreus 1. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Hebreus 2. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos, e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo:
Que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.